O cargo de técnico dos tribunais federais está cada vez mais perto de voltar a ser de nível médio. E é sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre o retorno dos cargos de técnico judiciário para a escolaridade de nível médio. Eu venho trazendo aqui atualizações constantes sobre esse tema aqui para vocês. Falei antes dessa lei ser aprovada, falei quando ela foi aprovada, essa lei que transformou os cargos de nível médio em nível superior, e falei também depois que essa lei era inconstitucional e que muito possivelmente a gente ia ter questionamentos dessa lei no STF via ADIM. E foi exatamente isso que aconteceu semana passada. Eu vou mostrar aqui a informação para vocês e depois a gente vai comentar um pouquinho, esmiuçar, que eu tô vendo muita gente falando algumas coisas desconexas sobre esse assunto aqui. Dá uma olhadinha aqui na notícia que saiu na Folha Dirigida. Ana Juiz envia ADIM para que o técnico judiciário volte para o nível médio. Ana Juiz apresenta ação direta de inconstitucionalidade para questionar o nível superior como requisito para os técnicos judiciários. Entende? E aqui eles vão falar um pouco mais sobre o conteúdo dessa ADI. Essa ADI foi proposta pela Ana Juiz, a Associação Nacional dos Analistas Judiciários do Ministério Público, e ela tem legitimidade para propor essa ADIM justamente porque ela é uma associação de caráter nacional, que é um dos legitimados lá dentro da Constituição. A gente tem o rol dos legitimados e a associação de caráter nacional é um dos legitimados que pode propor ADIM direto ao STF. Então, assim, o primeiro passo para o cargo voltar a ser de nível médio foi rompido, que é basicamente esse processo chegar ao STF, porque o STF não poderia de ofício decidir sobre essa matéria, ele teria que ser provocado. Afinal, existe um princípio dentro do Poder Judiciário que é o princípio da inércia, ou seja, o Poder Judiciário ele não age de ofício, ele só age sendo provocado, e foi exatamente isso que a Ana Juiz acabou de fazer, ela provocou o STF. E eu falei para vocês que se o STF fosse provocado, se houvesse de fato alguma entidade ou associação que encaminhasse isso via ADIM lá para o STF, que era muito possível que o STF desse uma decisão favorável, porque a lei é claramente inconstitucional. Só que aqui vem um ponto que ficou meio nebuloso em razão dessa matéria que saiu e dessa repercussão que houve em relação a essa matéria. Eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu. A Ana Juiz, quando ela entrou com o pedido, ela entrou direto também com uma liminar. E o que significa uma liminar? Para quem está entrando agora nesse canal, não entende muito de concurso, de direito, basicamente uma liminar funciona assim. Eu vou pleitear uma decisão antes de escutar a parte contrária, antes de analisar propriamente a fundo o mérito do processo, porque esse pedido que eu estou requerendo, ele envolve dois grandes fatores aqui para o deferimento de uma liminar. Ele é tão claramente constitucional ou inconstitucional ao ponto de que claramente o STF deveria decidir conforme esse pleito da Ana Juiz, e o segundo motivo de você deferir ou não deferir uma liminar é que o não deferimento dessa liminar, que o não deferimento desse pleito sem ir a fundo no processo, ele pode causar mais danos do que propriamente o deferimento dessa liminar. Ou seja, a gente tem aí dois requisitos, que é a fumaça do bom direito, periculum in mora, né? Ou seja, é um direito que está ali, pelo menos naquela análise preliminar, se mostrando um direito, faz sentido, pelo menos na análise preliminar ali daquela petição, daquele pleito. E o segundo é o periculum in mora, que é aquele, cara, se eu não deferir isso daqui, pode acontecer uma série de implicações que vão ser piores do que eu deixar essa lei valendo do jeito que ela tá. E aí, a ministra Rosa Weber, que é a presidente do STF agora em exercício, ela analisou o processo e ela viu que não se enquadra em hipóteses de urgência para ser debatida durante o recesso do STF. O que significa isso? Ela não está analisando a liminar, foi aqui que muita gente errou e que não entendeu esse fato. Ela não analisou e indeferiu a liminar. Ela só disse que os casos que são debatidos durante o recesso do STF, eles são mais urgentes do que os urgentes. Basicamente, são só casos que, cara, não dá para esperar nem até o final das férias. Então, ela disse o seguinte, cara, isso daqui dá para esperar até o final do recesso do STF. E encaminhou o pedido liminar para a decisão do Edson Fachin, que foi quem ficou como relator do processo, com a relatoria do processo. Ou seja, eu vi muita gente falando assim, a liminar foi indeferida.
indeferida, eita, agora é só quando julgar o mérito. Não foi isso que aconteceu. A liminar não foi indeferida. O Edson Fachin não julgou o processo e não disse, isso daqui não se enquadra, não tem periculum in mora, não tem fumus boniuris, não tem nada disso. Não foi isso que aconteceu. Isso ainda vai ser julgado pelo Edson Fachin. O que foi julgado, o que foi na verdade decidido, não foi julgado, foi decidido por meio de despacho simples da Rosa Weber, foi só o seguinte, cara, isso daqui não é tão urgente que a gente precise decidir dentro do recesso. Então, espera a gente voltar do recesso que o Edson Fachin vai decidir isso daqui e vai deferir ou indeferir a liminar. Mas aí entra outro ponto relevante, que é, será que essa liminar tem chance de fato de ser deferida? Bom, eu acredito que essa questão ela pode ser vista de duas formas diferentes e aí a gente tem que ver o que o STF vai pensar, porque as decisões dentro do STF, elas nem sempre são decisões meramente legalistas, às vezes elas são decisões que levam em consideração também outros fatores, são decisões políticas. Às vezes o STF, eu falei isso daqui várias vezes para vocês, não tem interesse que essa lei caia, porque ele já tem, sei lá, uma conversa com o sindicato, porque ele já, de alguma forma, enfim, fez ali um acordo e que aquela lei, ele já estava de acordo que passasse e tudo mais, afinal a competência é dele, mas enfim, a gente não sabe como é que tá isso na prática. Mas se o Edson Fachin for decidir com base estritamente na legalidade, eu acredito que a liminar tem que ser deferida. O problema é que, se eu falar para vocês aqui, galera, tranquilo, a liminar vai ser deferida, pode ficar tranquilo. A gente não tem certeza. Por quê? Porque o STF, nem sempre as decisões dele são só decisões meramente legalistas. Às vezes elas são também decisões políticas. E se o Edson Fachin não deferir essa liminar, aí a gente não tem prazo para o julgamento do mérito desse processo. Mais ou menos o que significa, se está meio nebuloso para você que não entende muito de direito. Se ele não definir liminarmente, a gente continua no processo para o julgamento do mérito. Aí o processo pode demorar muito tempo, aí a gente vai ter instrução, a gente pode ter sustentação oral, a gente pode ter um monte de coisa, e isso vai ser definido ou pela turma ou pelo plenário. E aí sim, com julgamento de mérito e tal, mas isso pode demorar 1 ano, 2, 3, 10, 20 anos. Ou seja, se esse processo não for definido liminarmente, aí, cara, praticamente esquece a chance do TRE unificado, por exemplo, ser um concurso que vai voltar a ser de nível médio. Então, a chance de o TRE unificado, por exemplo, ainda ser de nível médio, é o Fachin deferir essa liminar. Porque se ele indeferir e a gente só tiver essa decisão lá no julgamento do mérito, eu acho que é chance zero. Aí a gente vai ter um processo que deve durar aí 2, 3, 5, 10 anos quiçá. O STF pode sentar nisso, pode não ter interesse nenhum em declarar essa inconstitucionalidade e no final das contas nunca julgar esse processo, porque se ele for para julgamento é difícil até sustentar ali nas decisões mesmo, ali na caneta, que essa lei ela é constitucional e indeferir essa ADI, mas ele pode simplesmente não julgar, não levar a plenária e a gente não tem outros meios de fazer com que isso aconteça. Então, assim, tá dependendo e tá nas mãos do Edson Fachin, ele vai definir isso e muito provavelmente o destino do TRE unificado tá nas mãos dele e ele vai dizer se o TRE unificado e se os próximos concursos do Poder Judiciário Federal vão ser de nível médio ou de nível superior. E digo mais, se ele deferir essa liminar, cara, rapidamente o pleno ou a turma, ela acaba também confirmando essa liminar e acaba julgando o mérito. Agora, se ele indeferir, esquece aí, espera 10 anos e esse processo provavelmente não vai para frente. Espero que tenha ficado claro agora para vocês que a gente esmiuçou um pouco mais essas informações. Tá nas mãos do Edson Fachin, queria saber a opinião de vocês sobre essa ADI, se vocês acham que ela deve ser julgada constitucional, essa lei, ou inconstitucional e que o cargo de técnico judiciário volte a ser de nível médio. E também quero saber de vocês se vocês estão estudando para o concurso unificado do TRE. Lembrando que eu vou deixar um vídeo aqui, vai aparecer aqui do lado aqui, mostrando uma estratégia que você pode utilizar para estudar para esse concurso, caso te interesse, beleza? Mais uma vez, convido a vocês a se inscrever aqui no canal, deixar um comentário, clicar no botão de gostei, porque isso ajuda muito a nossa produção de conteúdo. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou e tchau. Até mais.